No vídeo passado, vocês viram que eu falei um pouquinho de como está sendo a minha experiência utilizando uma impressora de resina. E ao longo desses anos trabalhando com impressão 3D, eu sempre tive aquela dúvida: o que será que é mais resistente, uma impressão de resina ou uma impressão de filamento? Qual que é o material mais resistente? E qual será que é mais rápido? Será que imprime mais rápido uma impressão de resina ou uma impressão de filamento? Assim como alguns inscritos, eu também tive essas dúvidas. Então nesse vídeo eu vou fazer esses testes e vou mostrar para vocês qual que é mais resistente, se é uma impressão de resina ou uma impressão de filamento, e qual que é mais rápido. Então acompanhe esse vídeo até o final que ele está bem interessante. Começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E como vocês viram no título desse vídeo, eu vou fazer um teste comparando a velocidade de impressão de uma mesma peça, tá? Tanto na impressora de resina como na impressora de filamento. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na impressora de filamento, no fatiador no caso, eu vou utilizar o Prusa Slicer, vou colocar uma única peça e vou calcular o tempo de impressão. Aí ele vai me mostrar o tempo lá de impressão dessa única peça. E eu vou colocar essa mesma peça, tá? O mesmo arquivo, no fatiador da de resina e ele vai me dar o tempo de impressão. Depois disso, eu vou multiplicar essas peças na mesa de impressão. Eu vou colocar ali 6 peças no fatiador da de filamento e 6 peças no fatiador da de resina. E vamos ver qual que é a diferença que vai dar. E lógico, nós vamos colocar para imprimir essas peças e vamos ver como que vai sair. Bom, mas antes da gente ir lá para o computador, não se esqueçam de se inscrever no vídeo. Deixa aquele seu like ou um dislike, não tem problema. O importante é que você participe para o YouTube ver que está tendo movimento ali no vídeo e tudo mais, para a gente conseguir trazer muito mais conteúdo para vocês. Assim vocês ajudam o canal a crescer e eu consigo trazer muito mais testes e tudo mais para vocês. E vocês viram que passou aqui durante o vídeo vários parceiros, né? Como é a Mamute Eletrônica, CNC Parts, a Tecnocubo 3D. Então todos esses parceiros, a 3DT Solution para impressoras de resina, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site deles e o cupom de desconto. Então é só acessar lá para vocês terem aquele desconto especial. Mas agora vamos fazer o seguinte, bora lá pro computador. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Já estou com a tela do Prusa Slicer aberta. E aqui eu estou com esses três anéis, né? Então ó, aqui, ó, esses 3 anéis do Mandaloriano. E eu vou mandar fatiar, mas vamos fazer o seguinte. Antes de mostrar com esses 6 anéis, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, deixar só um. Aqui, ó, mandar ele alinhar e vou mandar ele fatiar, para vocês terem uma ideia de como que funciona, qual que é a diferença, tá, da resina para o filamento. Então, ó, mandei ele fatiar aqui, ele vai me mostrar o tempo, ele está me dando ali o tempo de impressão dessa peça, tá, de acordo com a resolução que eu configurei, a altura de camada e tudo mais, resolução não, né, a altura de camada e tudo mais, está me dando 31 minutos, tá, então tá aqui 31 minutos, eu deixei aqui com 40 milímetros por segundo de velocidade e altura de camada de 0.12, tá? Aí perímetros eu deixei com 3 e top e bottom layer 4 e 3. Então, dessa forma, com o suporte aqui embaixo, né, que precisou colocar um suporte, tá dando esse tempo de 31 minutos. Se eu colocar, vamos colocar aqui mais 5, ó. Então mais 5 peças na mesa, né? Vou mandar ele alinhar. Opa, mais 5 não, né? Tem que colocar mais uma, né? Então, vou colocar mais uma aqui. Vou mandar ele alinhar aqui. E vou mandar ele fatiar. Então o que eu fiz? Eu peguei uma peça, dava 31 minutos, e mandei ele adicionar mais 5, para ficar um total de 6 peças. E vou mandar ele fatiar essas peças. O que vai acontecer, hein? Estava dando 31 minutos com uma única peça. Eu aumentei mais 5 peças. Eu vou fazer essa mesma coisa, essa mesma configuração no fatiador da resina, para vocês verem a diferença entre a resina e o filamento, né? Então tá aqui, ó, tá fatiado as 6 peças, né, esses 6 anéis aqui. Então tá aí, ó, 6 anéis iguais, e ele deu um total de 3 horas e 3 horas e 18 minutos aproximadamente ali de impressão. Isso essas 6 peças. Então o que aconteceu? De meia hora, né, vamos arredondar aí para meia hora, ele pulou aí para 3 horas e 15, vamos colocar 3 horas e 15 aí de impressão. Isso utilizando filamento. Agora eu vou mostrar para vocês utilizando a resina. Então vamos abrir o Sheet Box agora. Então, com o Sheet Box aberto, eu tenho aqui as 6 peças, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Mesma coisa que eu fiz lá no outro. Eu vou apagar as peças.
e vou deixar somente essa peça aqui, né? Então vou deixar somente essa peça aqui no meio e vou mandar ele fatiar. Lembrando, lógico, que a impressão com a resina, ela imprime de baixo para cima, então o suporte está diferente aqui e tudo mais, de acordo com o tipo de impressão que eu vou fazer, né? Então eu coloquei aqui, ó, a peça, eu vou mandar ele fatiar. Então, vamos lá, mandei ele fatiar. Vamos ver o tempo de impressão que ele vai me dar para uma única peça. Lembrando que no filamento, uma única peça deu o tempo ali de 31 minutos, né? Aproximadamente, 32, 33 minutos. Aqui, ó, essa única peça, ele está me dando um tempo de 2 horas e 36 minutos para fazer essa única peça, tá? Então, ó, olha quanto tempo está dando. 2 horas e 36 para fazer essa única peça. E se aumentar ela, colocar mais 5 peças aí na mesa para totalizar aí 6 peças? Quanto tempo vai dar? Então vamos lá, vamos colocar as peças de novo, né? Então tá aí, ó, as 6 peças, uma peça estava dando 2 horas e 36, vou mandar fatiar agora essas 6 peças. Então, uma peça num fatiador lá de filamento, 30 minutos, 34 minutos, e uma peça na resina, 2 horas e 36. Só que agora eu ampliei, né? Eu coloquei 6 peças lá de filamento, foi para 3 horas e 15 mais ou menos, e na resina eu coloquei mais 6 peças, vamos ver qual a diferença que vai dar. Então vamos ver aqui. Então vamos lá, já fatiou as peças. Então o que acontece? Tá? Uma coisa que a gente pode observar aqui. No filamento, uma peça, 31 minutos. 5 peças, 3 horas e 12. Na resina, uma peça, 2 horas e 36. 6 peças, 2 horas e 36. Ou seja, independente da quantidade de peças que você coloca na mesa de impressão da resina, o tempo de impressão vai ser o mesmo, tanto para uma quanto para 6 peças. Então, nesse ponto aí, a resina está vencendo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora essas peças para imprimir, depois a gente vai comparar ali a qualidade entre elas, e eu vou falar um pouquinho da diferença para vocês entenderem melhor o que acontece. Então, bora lá. Bom, então vocês viram as configurações, a impressora já terminou de imprimir, e as peças estão aqui, ó. Esses anéis, ó, vou colocar aqui no dedo, ó, encaixa certinho os anéis aqui que eu fiz, todos eles em resina. Então tá aqui, ó. Olha que legal, ó. Qualidade deles, ó. Ainda sobraram 2 aqui na minha mão, né, ó. Mas tá aí, ó. Os anéis feitos na resina. Ficou bem bacana, né? Tem até um que tá de ponta cabeça aí, ó. Do Mandaloriano, né? Ficou uma pequena marquinha nesse daqui, né, do suporte, mas o restante, ó, sem problema nenhum, feita a impressão, ó. Bem legal, né? Já na impressão de filamento, o que acontece? Foi feita a impressão, tá aqui, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, foi feita a impressão, só que o suporte é um pouquinho mais chato para tirar, né? Mas tá aqui, foi feita a impressão, deu um pouquinho aqui de retração de uma peça para outra e tudo mais. Tem aqui essa daqui, ó, deixa eu colocar aqui no dedo, ó. Então tá aqui, ó. Essa daqui foi uma impressão do filamento e essa daqui, ó, da resina. Então tá aí, ó. Ele tá focando em mim, ó. Deixa eu colocar o rosto aqui para trás, ó, para ele focar na minha mão, ó. Então tá aí, ó, a vermelha de resina e essa aqui dourada, né, de filamento. Tá aí, foi feita a impressão do jeito que vocês viram ali. A de resina ficou muito melhor, né? Ficou muito melhor. O acabamento dela e dos detalhes que ela pega é fantástico. Bom, vocês viram só que interessante? No fatiamento para uma impressora de filamento, o tempo de impressão ficou ali para aquelas 6 peças em torno de 3 horas e 12 minutos aproximadamente, tá? E já na de resina, as 6 peças ficou o mesmo tempo de impressão, 2 horas e pouquinho ali, com a mesma quantidade de peças, tanto para uma quanto para 6 peças, né? Então o que a gente pode concluir com isso daí? Que o que acontece? A impressora de resina, ela tem uma grande vantagem sobre a impressão de filamento quando você vai imprimir mais de uma peça na sua mesa, na sua área de impressão, né? Na mesa de impressão. Coisa que acontece ao contrário na de filamento. Na de filamento, se você coloca uma única peça, ela imprime muito mais rápido do que a impressora de resina. E por que a impressora de resina ela é mais rápida
imprimindo várias peças, porque o tempo não muda. Porque o que acontece? Na impressora de filamento, quando você coloca para imprimir uma peça, o carro do hot end vai naquele determinado local e faz a impressão camada por camada ali daquela peça. Se você coloca mais peças, mesmo que sejam iguais, distribuído ali na mesa de impressão, o que vai acontecer? Ela vai imprimir uma peça, uma parte da peça, né? Depois ela vai imprimir a outra parte da outra peça, vai para o outro canto, imprimir a outra parte da outra peça, imprimiu as 6 partes ali, aí ela vai descer a mesa, no caso de uma Core XY, né? Numa Ender 3, por exemplo, ela vai subir o carro do Z, mas, por exemplo, aí ela vai descer ali uma camada para imprimir a outra. Já na impressora de resina, o que acontece? Você distribui as 6 peças e como ela é feita a impressão através de luz UV, na hora que a mesa de impressão posiciona ali no determinado local que ela precisa estar ali para imprimir a primeira camada, ela não vai jogar a luz somente num ponto ou em outro de cada vez, né? Na hora de estar imprimindo, ela não vai jogar a luz num canto, depois em outro, não. Ela vai emitir a luz por completo para emitir toda aquela camada de uma única vez. Então com isso você ganha muito mais tempo, muito mais velocidade na hora de você imprimir várias peças na impressora de resina. Então por isso que ela acaba sendo mais rápida, no caso para imprimir mais peças, né? Se vocês viram que uma única peça, a de filamento acaba ganhando aí, né? Bom, mas agora que a gente já sabe que a impressora de resina acaba sendo mais vantajoso para imprimir mais peças, principalmente essas peças pequenas, até mesmo pelo fato da qualidade dela ser superior à de filamento, qual será que é mais resistente? Será que é uma impressão de resina ou será que é uma impressão de filamento? Então vamos fazer o seguinte, vou colocar para imprimir agora. Para quem ainda não viu, eu fiz um teste de filamentos, vou deixar o card aqui em cima, que eu testei no forno, né? Eu coloquei no forno vários materiais diferentes ali, desde ABS, ASA, PLA, PETG, para ver qual que era o material mais resistente. E nos testes, acabou que o Silk acabou sendo o material mais resistente na hora dos testes. Então o que eu fiz? Dá só uma olhada. Eu imprimi essas 2 peças, tá? Essa vermelha aqui foi feita na resina, e essa daqui foi feita no Silk, o mesmo Silk que eu testei aqui nesse outro vídeo. E eu vou colocar essas 2 peças no forno e vamos ver qual que vai ser mais resistente. Lembrando que ó, o Silk é um PLA Silk, né? Ele tem uma certa flexibilidade, mas não tanto assim. Já a resina, eu tenho uma flexibilidade um pouco maior, ó. Ele consegue dobrar bem mais, né? Mas, e no calor? Qual será que vai resistir mais o calor, a temperatura ali? Porque já me perguntaram, pô, será que eu consigo fazer uma peça impressa na resina para colocar dentro de um carro que vai ficar no sol o tempo inteiro? Então, bora testar isso aqui? Então, bora colocar lá no forno. E aí, o que vocês acharam do teste? Viu que interessante? Ó, eu tô com as 2 peças aqui. Então o que aconteceu? Essa daqui, ó, deixa eu tentar focar aqui para vocês, ó. Ó, essa daqui é a peça em PLA, né? Então o que aconteceu com ela? Ela simplesmente começou a derreter essa parte aqui de baixo, né, ó. Ela começou a derreter essa parte aqui de baixo e ela começou a envergar, né? Isso, detalhe, que vocês viram que estava em 150 graus ali, as 2 peças estavam mantendo ali firme e forte, né? Ela só começou realmente a derrubar, no caso a roldana que eu havia colocado aqui em cima, quando passou de 150 graus, né? Como vocês viram aí no vídeo. Então isso é o que aconteceu com
a peça em PLA Silk, tá? Isso aqui é um PLA Silk. E detalhe, eu não fiz aquele pós-processamento da impressão, que é o tratamento térmico do PLA e tudo mais, né? Eu simplesmente peguei a impressão do Silk e coloquei já para teste. E esse daqui foi feito na resina, né? Então o que aconteceu com ele? Não sei se dá para vocês verem, né? Deixa eu colocar a mão aqui atrás para a câmera focar só na peça, ó. Ela começou a descascar em cima dela, ó. Olha lá, ela começou a descascar em cima dela. Mas a peça ficou ali, ó. Ela não envergou. Passou de 150 graus. Tranquilamente, ó. E tem um detalhe, né? A peça, ó, continua com a mesma flexibilidade depois que ela esfriou, tá? Lembrando que essa aqui é uma resina, que é uma resina própria para usar na parte de joalheria e tudo mais. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa resina, né? Explicando como que ela é, para que ela é utilizada, né? Na parte de joalheria e tal. Mas na descrição dessa resina fala que ela suporta até 120 graus. E nós vimos aí no vídeo que ela chegou a 150, foi passando e, ó, e ela continuou ali firme e forte. Na realidade, ao invés dela entortar, assim como essa daqui, né? Para baixo, ela deu uma pequena levantada aqui no meio. Então ela deu uma contraída e levantou o meio. E em cima começou a descascar. Mas ela aguentou assim como o PLA Silk também. Então, aquele pessoal que costuma falar aí, ó, as resinas nenhuma suporta alta temperatura e tudo mais, ó. Eu acredito que essa resina aqui, que é própria para joalheria, acho que ela aguentou bem a temperatura assim, viu? Lembrando que dentro de um carro não vai chegar a 150 graus, né? Então eu acho que dá pra gente fazer algumas peças em resina para utilizar dentro do carro. Mas tá aí, ó, se você já fez esse teste, já fez alguma peça e colocou dentro do carro e não deu certo mesmo em resina, comenta aí embaixo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se deu certo ou não. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, galera. Valeu!